Olá, boa tarde. No ano em que iremos às urnas escolher novos governantes, o Código Eleitoral Brasileiro completa 57 anos. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar dos avanços da lei que ajuda a garantir a democracia em nosso país. E você vai ver também. Procuradoria-Geral da República questiona no Supremo leis estaduais que proíbem destruição de equipamentos apreendidos em operações ambientais. Tribunal Superior do Trabalho nega pedido de trabalhadora para sacar parte do FGTS. A profissional que está desempregada tentava sacar R$6 mil da conta vinculada do FGTS com base no estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. E ainda violência policial. Você vai ver que o abuso de agentes também pode pesar no bolso do contribuinte. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questiona no Supremo Tribunal Federal leis de Rondônia e Roraima que proíbem a destruição de equipamentos apreendidos em operações ambientais. O Procurador-Geral da República alega que as normas violam o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Para o procurador, nos casos em que for inviável, os produtos ou equipamentos apreendidos em infração ambiental devem ser destruídos no local para impedir que voltem a ser utilizados. A lei de Rondônia foi sancionada em janeiro deste ano e a de Roraima no início deste mês. Ambas proíbem os órgãos ambientais e as polícias militar e ambiental de destruírem e de inutilizar bens particulares apreendidos e que estavam sendo usados para a prática de infrações, principalmente no garimpo ilegal. A queima de equipamentos e maquinários está prevista em lei federal e é uma prática comum nas operações de fiscalizações para inviabilizar o uso desses equipamentos e impedir a continuidade dos crimes. Segundo a PGR, as normas de Roraima e Rondônia violam a competência privativa da União para tratar sobre direito penal, processual penal e as leis de proteção ao meio ambiente. A ação que questiona a lei de Rondônia vai ficar sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E a que questiona a lei de Roraima será analisada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que já analisa outra ação apresentada pelo partido Rede sobre o mesmo tema. A Justiça Federal autorizou a realização de uma operação contra o tráfico aéreo de entorpecentes. Policiais federais usaram cães farejadores para encontrar drogas na bagagem de passageiros que tentavam embarcar no Aeroporto Internacional de Salvador. Mais de 100 voos foram fiscalizados. Uma pessoa foi presa em flagrante. Ela tentava embarcar com 14 quilos de haxixe. Exame toxicológico é obrigatório para a emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação de Motorista de Transporte Escolar. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do incidente de assunção de competência 9, a primeira sessão do STJ estabeleceu que a apresentação de resultado negativo de exame toxicológico de larga janela de detecção é obrigatória para habilitação e renovação da CNH do motorista autônomo de transporte coletivo escolar, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. O presidente do Sindicato dos Transportes Escolares de Brasília ressalta que a decisão vai garantir de forma ainda mais efetiva a segurança dos motoristas e passageiros. Um transportador escolar que esteja totalmente legalizado, ele tem que passar por toda essa exigência. Não só o toxicológico, mas tem que fazer a atualização dos seus cursos, que é capacitado para transporte escolar. A gente pede a consciência dos pais, na hora de contratar um transportador escolar, que nos ajude na fiscalização número 1. Não procurar só pelo preço, mas procurar pela qualidade, se esse condutor de transporte escolar realmente está legalizado para transportar seu filho. A relatora no STJ, a ministra Regina Helena Costa, explicou que a exigência legal da realização do exame toxicológico foi trazida pela Lei 13.113 de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista.
Segundo ela, a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo no teste está vinculada às categorias de habilitação e não a parâmetros associados à atividade profissional. Isso porque nas graduações C, D e E estão inseridas exigências maiores em relação às categorias anteriores, em razão das características físicas e das finalidades dos veículos envolvidos. Para a ministra, admitir a dispensa dos motoristas de transporte coletivo escolar de realizarem o exame equivaleria a lhes conferir tratamento privilegiado, em detrimento dos demais interessados em obter ou renovar a habilitação na mesma categoria D, o que contraria o disposto no Código de Trânsito Brasileiro. A Justiça Federal deve decidir liminar sobre a assinatura de contrato de trabalho por procuração pública. Vamos acionar mais uma vez a repórter Liamara Mendes, que agora fala ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça, e tem mais detalhes para a gente agora. Oi, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, designou o juízo federal para decidir sobre a liminar requerida por uma médica que pediu para assinar contrato por meio de procuração pública. Aprovada em concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a profissional impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar no juízo federal em Manaus. Isso porque o presidente da empresa impediu o representante de assinar o contrato e de entregar a carteira de trabalho. O juiz federal entendeu que todo o processo de seleção já havia ocorrido e remeteu o processo à Justiça do Trabalho. No entanto, o juiz trabalhista alegou conflito de competência, sustentando que a relação jurídica regida pela CLT só passa a vigorar depois da assinatura do contrato, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Para o presidente do STJ, o debate sobre a possibilidade de assinatura do contrato de trabalho mediante procuração pública parece estar inserido na fase pré-contratual. Ele destacou que o entendimento da Corte é de que compete à Justiça Comum julgar questões relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal pela administração pública, quando adotado o regime seletista. Volto com você, Rafaela. Muito obrigada, Elia, mais uma vez pelas suas informações. Tchau, tchau. E em instantes nós vamos falar de democracia e do direito ao voto. O Código Eleitoral Brasileiro está completando 57 anos. Eu te espero já já. Eu saúdo de maneira bastante efusiva e com grande alegria estes 20 anos da TV Justiça. Primeiro, sobre o aspecto institucional, porque já se disse que república é o governo com vistas ao interesse público em público. E o Supremo Tribunal Federal, ao se dispor a deliberar em público, atende o ideal republicano. Hoje, o terceiro e mais recente Código Eleitoral do Brasil completa 57 anos. Aprovado durante a ditadura militar, a legislação passou por algumas alterações ao longo dos anos para se adequar à modernização das eleições no Brasil. O Código Eleitoral é o conjunto de todas as regras em uma espécie de manual que estabelece o que pode e o que não pode ser feito no processo de eleições. A lei de 1965 foi a terceira desde a criação da Justiça Eleitoral, 33 anos antes. Ela foi a responsável por instituir, por exemplo, a votação no exterior para presidente da República, pela criação da Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral e por estabelecer punições para quem atrapalhe ou impeça o exercício do voto. O Código Eleitoral de 1965 não modificou as principais evoluções promovidas pela legislação de 1932, que já previa, entre outras coisas, o uso da urna eletrônica e a instalação de dispositivos de segurança no título de eleitor. O primeiro Código Eleitoral completou 90 anos em 2022. Mas um dos avanços mais importantes, no entanto, foi a instituição do voto feminino. Foi a partir desse Código Eleitoral, inclusive, que eu e vocês, mulheres, passamos a participar da escolha dos nossos governantes, além de poder fazer parte do pleito como candidatas. Eu não nego os avanços, eu acho que é uma coisa que a gente tem que celebrar muito, que nós podemos votar agora. Inclusive, assim que eu tive a oportunidade de votar,
eu quis aproveitar e tirar meu título, mas não se nega que tem muito a se fazer ainda, né? Ao longo dos anos, a lei eleitoral foi modificada para se adequar à modernização das eleições no Brasil. Para especialistas, a lei do país continua sendo exemplo para o mundo. O nosso sistema de votação e apuração é exemplo para o mundo inteiro, copiado por vários países. O Brasil deve se orgulhar do sistema de votação e apuração de votos, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor do mundo. Para quem vai votar pela primeira vez este ano, fica a consciência de que só pela participação ativa nas eleições é possível construir um Brasil cada vez mais democrático. Agora os candidatos vão começar, de fato, o debate eleitoral, vão iniciar o período de campanha. As urnas eletrônicas já mostraram a sua confiabilidade, a sua importância para o processo democrático, então a gente entra animado. É isso aí. Bom, para a gente falar mais um pouquinho sobre esse tema, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a professora de Direito Eleitoral, Lília Fernandes. Seja bem-vinda, muito boa tarde, professora. Boa tarde, Rafaela. Parabenizar a TV Justiça pela pauta, dos 57 anos do Código Eleitoral, principalmente porque nós já estamos em ano eleitoral, nós estamos aí a todo vapor nas pré-campanhas, nos avizinhando das convenções partidárias, então é um tema muito relevante para todos nós. Pois é, então começa a falar para a gente qual é a importância, pensando nessa trajetória toda, quase 60 anos, qual é a importância dessa lei sob o aspecto do fortalecimento da nossa democracia, na trajetória política brasileira também, doutora Lília? Então, Rafaela, o Código Eleitoral, como vocês bem falaram, ele é o terceiro, Código Eleitoral. Nós tivemos o primeiro em 1932, quando foi instituída a Justiça Eleitoral, que já é um grande avanço, porque nós temos um modelo único de controle das eleições, que é a Justiça Eleitoral, que é um órgão do Poder Judiciário, logo é dotado de muita imparcialidade. Bom, para a gente finalizar a entrevista, a gente já falou um pouquinho no bloco anterior sobre a importância do Código, E aí eu deixei ele no ar sobre a participação feminina. Nós tivemos várias leis nos últimos anos que vêm ampliando essa participação e inúmeras iniciativas também do Parlamento, do Poder Judiciário, em prol dessa participação feminina na política. O que a senhora destaca, professora? Bom, em primeiro lugar, dizer que nós não temos ainda uma reserva de vagas, Nós não temos ainda uma paridade de vagas nas casas legislativas. Mas a Lei 9.504 de 97, ela prevê as cotas de gênero, que no mínimo 30% das candidaturas tem que ser destinadas a cada sexo, ou seja, pelo menos 30% de candidaturas femininas. Então, a partir disso, nós tivemos também políticas afirmativas pelo próprio TSE, pelo Supremo Tribunal Federal, através de decisões, que dizem que os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário têm também que ser destinados no mínimo de 30% para essas candidaturas e também o horário gratuito na televisão e no rádio, porque de nada adianta também as mulheres se candidatarem e não terem suporte financeiro, E também tivemos em 2021 a emenda constitucional número 111, que dispõe que os votos dados a candidatas mulheres e candidatos negros serão contados em dobro para fins de distribuição dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, ou seja, um incentivo financeiro para que os partidos lancem candidaturas femininas, E mais uma coisa que eu queria destacar é a atuação da Justiça Eleitoral, no combate dessas candidaturas laranja, das candidaturas fictícias, uma vez que, se constatado que houve uma candidatura laranja, pode haver uma representação, investigação judicial ou uma ação de impugnação de mandato eletivo para combater esse tipo de fraude. E, lembrando ainda, a recente instituição também, em 2021, do crime eleitoral de violência política contra as mulheres. Antes não havia esse tipo penal, agora ficou mais fácil, ficou mais objetivo para que o Ministério Público possa impulsionar uma ação penal para coibir a violência política de gênero contra as mulheres. Que bom, estamos avançando, Devagarzinho, mas estamos avançando. Muito obrigada, professora Lília Fernandes, pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? E até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Boa tarde.
A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de uma desempregada para sacar parte dos recursos do FGTS com base na pandemia da Covid-19. Os ministros entenderam que a pandemia não se equipara a desastre natural, conforme alegou a trabalhadora ao pedir a liberação dos recursos. A profissional que está desempregada tentava sacar R$ 6.000 da conta vinculada do FGTS com base no estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Ela apresentou a expedição de alvará judicial à Caixa Econômica Federal. A alegação foi que a Lei 8.036 de 1990, que dispõe sobre o FGTS, permite que o saque seja feito em casos de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. O saque relacionado à pandemia, no entanto, não está previsto. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo negou o pedido. Segundo o TRT, a possibilidade poderia desestabilizar uma cadeia de programas financiados com recursos do FGTS. O regional observou que as quantias são finitas e que a situação da profissional não deve ser analisada individualmente, mas sim sob um aspecto mais amplo, voltado à manutenção das condições mínimas de operação do sistema. O relator do recurso de revista da trabalhadora na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, apontou que a medida provisória 946 de 2020 impôs limites aos valores sacados durante a pandemia da Covid-19, com o objetivo de se evitar um colapso no sistema bancário. O ministro citou decisão do Supremo Tribunal Federal, em que foram negadas liminares com pedido de liberação de saque das contas vinculadas dos trabalhadores no FGTS em decorrência da pandemia. Por unanimidade, a 7ª turma não reconheceu a possibilidade de expedição de alvará judicial para fins de saque do FGTS, por entender que a pandemia da Covid-19 não se enquadra na conceituação legal de desastre natural. A Justiça condenou o Distrito Federal a pagar pensão vitalícia a um homem que perdeu o dedo do pé depois de ser atropelado durante uma abordagem policial. A decisão é da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O caso aconteceu na noite de abril de 2020, quando o homem que retornava para casa foi abordado por uma viatura da PM. Segundo a vítima, um dos policiais passou com a viatura por cima do pé dele, depois que ele disse que ia embora e se recusou a obedecer os PMs que o mandaram deitar no chão durante a abordagem policial. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e ficou 26 dias internado. Depois de passar por cirurgia, teve o dedo do pé esquerdo amputado. No processo, o Distrito Federal alegou que houve culpa exclusiva da vítima por tentar fugir e que não há dano a ser indenizado. Argumento que não foi aceito pela Justiça. O entendimento é que o homem não apresentou comportamento agressivo para tal atitude da polícia. Além de condenado a pagar R$50 mil de danos morais e R$50 mil de danos estéticos, o Distrito Federal ainda terá de pagar pensão vitalícia, no valor de um salário mínimo para a vítima que teve a capacidade de trabalho prejudicada. E esse é o assunto do bate-papo de hoje com o nosso consultor jurídico, Daniel Villanova. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafaela. Um prazer estar aqui nessa sexta-feira. Prazer é sempre nosso. Bom, acompanhamos na reportagem que quando a gente erra, né, acaba doendo no bolso do contribuinte, né, Daniel? Porque a gente paga os impostos, então é isso mesmo, raciocínio correto? É isso. Essa é uma situação da chamada responsabilidade civil do Estado brasileiro e que, independente da culpa, só pelo fato de ter ocorrido um dano ao cidadão, de imediato há um dever de indenizar do Estado, que nesse caso concreto foi em múltiplos sentidos, né? Tanto no sentido financeiro, quanto na questão estética e quanto na instituição dessa pensão de caráter vitalício. Então, do ponto de vista dos direitos fundamentais, assim, qual é a importância dessa decisão? E a gente pode falar que gera jurisprudência, um marco assim, para outros casos semelhantes? Com certeza. Esse caso ele tem um efeito pedagógico. A gente lamenta a situação, né, de que alguém tenha tido a sua condição física comprometida em razão de uma atuação equivocada do Estado. E a gente sabe que esses sistemas de abordagens policiais, tanto fora do Brasil, né, o caso George Floyd, do período da pandemia, recentemente aquela situação também lamentável da Polícia Rodoviária Federal, são situações que geram danos e aí a gente precisa adotar esses marcos dessas decisões como essa para que a gente fortaleça as noções não só de dignidade da pessoa humana, mas também de cidadania.
E pensão vitalícia, né? Isso me chamou a atenção, para sempre. É isso, é porque é um dano irreversível, né? Não tem Imagina, preço. não tem preço. Né? Imagina você estar lá para ser abordado por uma autoridade policial e você ter sua integridade física comprometida. É algo muito complicado. Não tem dinheiro que pague, não né? Tem. Daniel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom fim de semana e até a próxima semana. A gratidão é minha. Obrigada. Até a próxima. Bom, e no ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o advogado Carlos Eduardo. Ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de participar de várias matérias junto à TV Justiça e posso citar para vocês experiências ímpares. A primeira delas foi conhecer o estúdio da TV Justiça junto ao Supremo Tribunal Federal. Nas diversas oportunidades que lá estive, conheci pessoas do maior gabarito possível, pessoas com a capacidade técnica incrível e pessoas principalmente que amam o que fazem. E pude levar tanto a minha experiência como advogado, como a minha experiência também como professor em sala de aula. A TV Justiça me proporcionou isso. E hoje, como telespectador também, eu sempre acompanho, sempre que possível, no meu escritório, na minha casa. TV Justiça está conectada, porque eu sei que com certeza é uma fonte segura, uma fonte confiável de informação. É aquela fonte que foi atrás das melhores decisões, dos melhores entendimentos e dos melhores profissionais. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana. Temos um encontro marcado na segunda. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.